Fala pessoal, beleza? Daqui a pouco a gente vai estar no programa Casa é Sua do Grupo RCN, a gente vai estar ao vivo. Vem com a gente aí? Bora todo mundo! Deixa eu guardar o motorhome no armazém fiscal. Aí agora a gente vai voltar do Panamá para o norte e vai até o Alasca. Para depois voltar aos Estados Unidos, embarcar o motorhome da América do Sul, para daí fazer a América do Sul. Então é um rolezão, né? Só pra dar uma olhada, porque vai... Mas peraí, ó. Bom, e hoje aqui no A Casa é Sua, você vai conhecer uma história pra lá de inusitada, autêntica e cheia também do famoso perrengue chique, porque tem também, viu? Uma família daqui de Três Lagoas embarcou numa aventura ano passado dentro de um motorhome. Você sabe o que é um motorhome, né? E daí, muita aventura pelas estradas das Américas. Quem conta tudinho pra gente é o advogado Thiago Dalalho, que embarcou nessa e é o meu convidado do dia. Boa tarde, Thiago, Olá, seja bem-vindo. boa tarde, obrigado. Pois é, rodamos pelas Américas, a gente começou bem no ano de pandemia uma viagem de motorhome, mas vou contar do começo, né? Por favor, inclusive eu quero saber de onde veio essa ideia, como é que foi tirado do papel e tudo isso em plena pandemia, porque foi 2020. Pandemia, exatamente. A gente viajou durante toda a pandemia. Então, assim, a ideia foi minha, mas a Mirielle, minha esposa, apoiou desde o início e tal, da gente fazer uma viagem em família. Na verdade, é uma volta ao mundo. Então, essa etapa que a gente fez é só a primeira etapa. E aí a gente decidiu fazer essa viagem de motorhome e começamos a pesquisar sobre motorhome, vimos que no Brasil era bastante caro, então a gente decidiu comprar nos Estados Unidos, que é mais barato, motorhome mais preparado para as diferentes temperaturas, terrenos e tudo mais. E aí a gente comprou esse motorhome no Texas, pertinho ali da fronteira com o México e tal, e em agosto do ano passado a gente começou essa viagem. Só que quando eu pedi o visto americano das crianças, no começo de 2020, no meio do processo o consulado fechou, eles ficaram sem o visto, então eles não puderam ir para os Estados Unidos para buscar o motorhome com a gente. Aí a gente teve o plano de, em agosto, como tinha a abertura da fronteira México-Estados Unidos programada, a gente teve a ideia de ir para lá, pegar o motorhome, passar para o México, encontrar as crianças e vir descendo as Américas, né? Só que chegou lá, por sucessivas vezes, a abertura da fronteira foi atrasada por conta da pandemia, e aí a gente viajou do Texas até Massachusetts, que está quase na fronteira com o Canadá. Depois a gente retornou em janeiro desse ano, quando a fronteira com o México reabriu. A gente passou para o México, encontrou as crianças lá, e de lá a gente passou Guatemala, México, né, o México todo, que é um país grande para se atravessar, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, e aí uma viagem cheia de surpresa, de perrengue e tudo mais. 5 meses rodando, né, Thiago? E daí, quantos quilômetros vocês rodaram nessa história toda? Deu 24 mil quilômetros. 24 mil quilômetros. E, na verdade, deu um ano do total que a gente rodou, porque as crianças não estavam junto no início, mas o total que a gente rodou deu 1 ano e 3 meses, porque a gente começou em agosto do ano passado e rodou até semana retrasada, que foi quando a gente chegou no Brasil para terminar o processo do visto das crianças, que deu certo também, eles já estão com visto americano. Então, 5 meses sem as crianças, né? Então, mais de 1 ano aí de estrada pelas Américas. Exatamente, exatamente. Agora, com relação aos perrengues chique, né? Porque é isso que a gente também quer saber. Como é que foi tudo isso, né? Idioma, lidar com as adversidades da natureza, comida, dinheiro, outras culturas. Como é que foi tudo isso? Vocês se prepararam antecipadamente? Foram atrás de tutorial, resenha? A gente assistiu bastante canal de YouTube, acompanhamos bastante famílias que faziam a mesma coisa. Só que no fim... realmente não tem preparação. É como você falou, trocar a roda com o carro andando, não é isso? Porque, literalmente, né? Literalmente, porque, por exemplo, idioma, a gente não sabia nada de espanhol. E a gente não se preocupou em saber porque pensava que era assim, quem sabe português sabe... E na verdade não tem nada a ver. Um não entende o outro e o significado das palavras, por mais que pareça, é totalmente diferente.
mas a gente aprendeu na estrada, a gente fez amizades no México e aprendemos a falar o espanhol de forma fluente, tanto que o mês que vem eu vou dar um curso em espanhol, pela primeira vez vou dar uma aula fora do meu idioma e a gente aprendeu na estrada. Mas questões como dinheiro, por exemplo, quando a gente precisava de um fluxo maior de dinheiro, a gente teve dificuldade, aprendeu também como fazer as transferências. A gente teve alguma dificuldade também com questão de corrupção, porque a gente sabe que o Brasil, assim, a gente tem como um país que tem corrupção e tal, mas não é nada perto de outros países. Então, países como o México e tal, tem um nível de corrupção entre a polícia, servidores públicos. Tem inclusive um caso que está no nosso canal do YouTube, que a gente teve que pagar para o cônsul da Guatemala para conseguir entrar na Guatemala. Caraca, houve uma corrupção ali para vocês conseguirem atravessar. Exatamente. Fora a polícia, né? No México teve polícia. Logo quando a gente atravessou para o México, no primeiro dia, a gente estava assim, 5 meses acostumado com o padrão Estados Unidos, de segurança, tudo funcionando bonitinho. No dia que a gente atravessou a fronteira, perto da cidade de Monterrey, no México, um cara, para poder passar à nossa frente no trânsito, apontou uma arma para mim. Então, aí a Mirielle, a gente parou num posto depois para dormir e tal, ela falou, eu não quero continuar, vamos voltar para os Estados Unidos. Nossa, porque traumático. Ela falou, não, assim só a gente, depois com as crianças passar por tudo isso. Aí eu acalmei ela, falei, não, é só essa parte norte, a mais perigosa, e a gente seguiu. Só que aí o couro foi engrossando, porque a gente passou realmente por muita coisa ligada à pandemia. A gente passou por um protesto em Costa Rica, que tem um vídeo no nosso canal, um confronto da polícia com os manifestantes bem na frente do motorhome. Então, muita coisa foi acontecendo que preparou a gente para a segunda fase da viagem. Porque vocês pensam que acabou nada, né? Veio uma segunda temporada. Mas espera aí, conta ainda mais sobre a pandemia, né? Cada país vivendo uma fase, né? Diferente um do outro e o mundo todo esperando pela vacina. Onde vocês tomaram a vacina de vocês? No Panamá. A gente Jura? vacinou no Panamá, exatamente. O Panamá, inclusive, quando a gente chegou lá, eles estavam iniciando a vacinação, a campanha de vacinação deles, e no primeiro mês eles já abriram a vacinação para estrangeiro na qualidade de turista, não precisava ser residente nada. E a gente se cadastrou, acho que foi tipo assim, dia 10 de junho, 10 de junho, no dia 14 de junho a gente estava tomando a primeira dose. Foi muito rápido, né? Inclusive, muitos seguidores falavam assim, poxa, porque o Brasil aqui está enrolando mais, está demorando mais, só que o Panamá ele tem 1/3 da população da cidade de São Paulo. Nossa. O país inteiro tem 1/3 da população da cidade de São Paulo. Então, mas realmente um país bem organizado, bem desenvolvido, e a gente pôde se vacinar lá. Tiago, você falou, mas eu me esqueci. Quantos países aí no repertório? São 9 países. 9 países. Qual que mais encantou você e sua esposa? Qual que, com relação à natureza, aquele espetáculo que você indica para os amigos que você voltaria? Sim. Bom, todos os países da América Central, eles são encantadores, né? Mas a Costa Rica, eu acho que a gente concorda aí que é o país mais bonito, é fantástico. É um país pequeno, porém cada pedacinho da Costa Rica é lindo, é incrível em termos de natureza. O povo é super gente boa, assim, inacreditável. O brasileiro é acolhedor, é um povo bacana e tal, mas o costarricense ele supera de longe, porque é incrível. É um país onde a gente não teve problema nenhum com corrupção, com extorsão ou com problemas assim com as pessoas do país. Então, realmente é um país incrível, né? E eu acho que em termos também de natureza, os Estados Unidos é incrível também, porque é um país seguro, um país relativamente barato para se viajar e que tem de tudo lá, né? Tudo um pouco que a gente viu na América Central, a gente encontrou também dentro dos Estados Unidos. Vou perguntar ao contrário. Onde não voltar? E olha, eu não posso nem falar muito que eu vou ter que voltar tudo, né? Vou passar por eles de novo. Mas assim, se eu pudesse pular um país, talvez fosse o México. E eu falo isso com dor no coração porque o México é o seguinte, é um país grande, porém o norte é diferente do sul. O sul é um país incrível, bem desenvolvido, bonito, com um povo super gente boa. Agora o norte do México é muito complicado, aquilo que a gente vê em filme e tal é um pouquinho pior, não tem exagero. Realmente é muito complicado. Agora sim, Tiago, a gente tem umas imagens que você cedeu aqui para a nossa equipe, que vou pedir para o meu diretor, inclusive, colocar na tela, para você ir comentando. Ah lá, essa imagem, Estados Unidos aí. Essa daí foi em Massachusetts, Estados Unidos, foi a primeira vez que a gente pegou uma nevasca. Essa é Costa Rica. Ah, esse aí é México, o vulcão Orizaba. puxa.
realmente você vê, a gente passou por muitos lugares diferentes. Aí a gente tinha acabado de reencontrar as crianças, a Mirelle estava namorando o Thiaguinho. Esse é Costa Rica também, e o nosso motorhome, ó, a nossa casa, bem pertinho da praia. E essa praia chama Jacó, é uma das praias mais visitadas no mundo. Inclusive, um detalhe, ó, uma curiosidade, em Costa Rica, é o americano que é o imigrante ilegal lá. Ah, Tem uma jura? quantidade gigante de americano e canadense que fica assim meio... Refugiado. É, exato, exato. E aí, vocês se encontraram outros brasileiros? nessa Não, aí é confraternização? uma equipe de futebol do México que a Mirelle estava mostrando como se dança o tchan. E pôs, inclusive tem imagem que a gente não tem aí, mas tem mexicano assim do alto nível da política dançando na boquinha da garrafa com ela. Mas essa imagem valeria uma grana, hein? Sim, sim, vale, mas eu posso perder a cabeça no México. Eu tenho que passar lá de novo. Você precisa do visto. É. Então, realmente, assim, a gente passou por muitas culturas diferentes. A América Central, apesar de falar espanhol, cada país é muito diferente um do outro em termos de cultura. E para a gente, especialmente para as crianças, foi um aprendizado incrível. Incrível mesmo. Posso imaginar. Gente, e de onde veio esse interesse, Thiago? De onde veio a ideia? Vamos cair no mundo. Eu sempre gostei de viajar e eu tinha um desejo de fazer uma viagem de moto. Porém, de moto não tem como ir com a família. Com crianças, e a nossa família é bem unida, a gente não fica separado, é sempre junto. E aí quando eu vi no YouTube esse negócio de motorhome, eu falei, tá aí, ó, uma viagem, pode viajar o mundo inteiro, a família dentro, porque... olha Costa aqui, Rica? não, aí é o México. Foi a primeira vez que a gente chegou no Oceano Pacífico, no estado de Chiapas. Então, assim, a gente poderia ter esse tipo de experiência que a gente está vendo aí, conhecer lugares novos, porém a família toda junto. E aí a gente começou a aprender mais sobre motorhome e tudo mais. E daí depois aprendendo sobre internet, porque a gente quis documentar isso Num canal. num canal, então a gente criou o canal de YouTube, criou o Instagram. Esse daí foi o dia que a gente saiu dos Estados Unidos e entrou no México. Aí é uma estrada do norte do México. A gente saiu... Você fez pelo Texas. Isso, a gente saiu pelo pelo Texas. Inclusive, o pessoal que tem vontade de fazer essa viagem, essa parte do México tem que se informar muito, porque não é qualquer estrada que você pode passar. A gente tinha um trajeto traçado pelo Google Maps. Aí eu conheci um brasileiro que entrou pelo deserto nos Estados Unidos, hoje ele está legalizado, mas ele contou a história dele num vídeo nosso que tem 400 mil visualizações, e ele conhece toda a parte de fronteira. E ele falou, ó, se você for por esse caminho aí num estado que chama Tamaulipas, no México, você não chega até Veracruz com a cabeça, porque tem uma gangue lá que corta a cabeça. Então ele que ajudou a gente a traçar a rota correta. Tem que realmente ter muito cuidado com o norte do México. Caraca, que demais. Thiago, obrigada. Adorei conhecer a sua história. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu preciso chamar o intervalo, mas se deixasse, eu ficava aqui, ó, Ah, que legal. até o final do dia. Vamos combinar qualquer dia da gente conversar mais sobre essa sua viagem, porque eu adorei conhecer, Ok. viu? Ok, Foi um prazer obrigado. recebê-lo. Valeu.